Este é o Negócios e Soluções, uma parceria entre o Sebrae São Paulo e a TV Cultura. Hoje o tema é conquista e manutenção de clientes, um assunto que nenhum empreendedor pode deixar de lado. Nos últimos anos, houve um grande aumento no número de empresas em quase todos os setores da economia, e isso tornou a concorrência mais acirrada. Ter o melhor preço já não é o único fator que faz o consumidor comprar em uma loja e não na outra. E nós vamos discutir hoje sobre as diferentes técnicas que o empresário pode adotar para conquistar o seu cliente. Mas antes de entrar nesse assunto, a nossa consultora vai dar uma dica de como você pode usar a criatividade a seu favor no Link Sebrae. Acompanhe. Você já reparou que o custo de uma nova venda para um novo cliente é muito maior do que o custo de uma venda complementar para um cliente já existente? Para conseguir isso, hoje, mais do que nunca, qualquer empresário deve estar sempre muito atento e encontrar aquele algo mais que faça com que o seu cliente se encante e volte sempre à sua loja. E para isso é preciso ter uma boa dose de criatividade. Criatividade é a inventividade, a inteligência, o talento, nato ou adquirido para criar uma coisa nova. A partir de hoje, procure se soltar, fazer e enxergar as coisas de uma forma diferente do que você está acostumado a fazer todos os dias. Esse é um jeito simples de incentivar a nossa criatividade e encontrar inovações muito interessantes para o seu negócio. O trabalho dessa empresa é fazer cobranças, mas antes de se reinventar, cobrava de um lado para pagar credores do outro. Veja só. Com falta de capital para estar iniciando os negócios, era sempre bastante difícil. Então, nós começamos a recorrer aos bancos. Empréstimo bancário, altas taxas de juros. E isso começou então, o lucro da empresa, que a princípio deveria ser um retorno rápido, começou a ir para pagar as taxas dos juros bancários. Até que em 1998 nós resolvemos encerrar as atividades da S, que foi bastante custoso, porque era uma atividade que envolvia a família, era uma empresa familiar, que já estava constituída com 45 funcionários, então afetou não só a nossa empresa, como também a família de cada funcionário que nós tínhamos, né? Nós colocamos a empresa na sala da nossa casa, fizemos os contatos, aí quando nós estávamos com toda a estrutura pronta, com o capital para estar iniciando, sem ter que recorrer ao empréstimo bancário, quando já estava tudo estruturado, aí sim nós alugamos um ponto comercial, constituímos a empresa de forma legalizada, começamos a contratação do pessoal, de funcionários, cobradores, enfim, relações públicas para estar ativando mais, né? Mas nós já tínhamos toda aquela base, a base da empresa, que é o mais importante, e a experiência também, aliada à experiência. É importante aprender com os erros e é mais importante ainda cuidar para que eles não se repitam. Essa é a parte mais difícil, cuidar para que os erros não se repitam. Tá vendo aí? Como sempre insistimos aqui no programa, planejamento é fundamental para a sobrevivência e o sucesso do empreendimento. Aliás, é importante planejar antes mesmo de abrir a empresa. O Sebrae São Paulo tem uma pesquisa que aponta a falta de planejamento antes da abertura do negócio como uma das principais causas do fechamento das empresas. Então, é bom pensar nisso com muito cuidado. Ter preços competitivos, investir em divulgação, criar promoções, tudo isso é, de certa forma, um jeito de cativar o cliente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente volta depois do intervalo. Até já. Já estão conosco os dois consultores do Sebrae São Paulo, o João Abdala e o Alexandro Araújo de Souza, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse importantíssimo assunto. Eu já começo com o Abdala. Abdala, qual o segredo
se é que existe, para o pequeno empreendedor manter e conquistar e manter seus clientes? Na verdade, não existe assim um segredo propriamente dito, né? O que existe é um trabalho de planejamento, né? Onde ele tem que definir o foco de negócio dele, definir qual o público que ele vai querer atingir, definir qual a região de abrangência que ele vai querer atuar e, por fim, tentar dimensionar previamente o mercado dele, ou seja, quantos clientes existem ou quantas pessoas ou empresas com aquele perfil que ele pretende atingir existem naquela região, naquele mercado que ele quer atuar. Olha, Alexandre, o Abdala falou a respeito do cliente, né? Da busca do cliente, o perfil do cliente, localização do cliente. E eu pergunto, e o produto? Pois é, Papá, o produto é essencial também nesse processo, né? Quando o Abdala comenta de conhecer esse mercado, né? É mais ou menos como conquistar uma namorada, né? Você tem que saber quem ela é, como é que ela funciona. Só que se o produto não é bom, ela pode também ser lubridiada e comprar um produto que depois ela descarta, né? Então, os clientes são a mesma coisa, quer dizer, você tem que ter um processo de conquista, né? O telespectador deve estar, poxa, como é que eu conquisto o meu cliente? Primeiro eu tenho que saber quem é, como a Abdala falou, quem que é esse meu cliente? Porque aí eu vou adequar o meu produto para esse cliente. Como é que eu chego a ele? Que tipo de informações é necessário para que ele possa tomar conhecimento do meu produto? Uma vez definido, como a Abdala colocou, quem são, aonde estão, quantos são, que tipo de atendimento, que tipo de serviço eu tenho que agregar a esse meu veículo para que ele possa continuar funcionando. Onde é o ponto básico para você conquistar cada vez mais clientes e você fidelizar, manter, segurar os clientes que você tem? Isso a gente fala para qualquer ramo, de uma forma geral. Olha, o principal ponto, na verdade, é você explorar o cliente no seguinte sentido, né? Conhecer, aumentar o grau de conhecimento sobre ele. Aumentando o grau de conhecimento sobre ele, você conquista a confiança dele. Quanto mais você conquista essa confiança, mais negócio você começa a fazer com ele. Ou seja, ele repete o volume de negócio com você ao longo de um grande tempo da vida útil dele enquanto teu cliente. Mais do que isso, nesse relacionamento, a empresa tem que melhorar e ampliar a prestação de serviço. Porque está mais do que provado que o mais alto índice de insatisfação de clientes se deve a questões de mau atendimento, mau serviço prestado. A nossa equipe foi até Araçatuba e apresentou para nós aqui duas empresas bem diferentes, com situações diferentes, que usaram estratégias diferentes. Vamos acompanhar a matéria. O sucesso de qualquer negócio, a conquista da clientela tem um peso decisivo. Esta instância de ecoterapia oferece um tratamento alternativo para pessoas com problemas neurológicos. Por isso, no começo, a opção foi por divulgar a empresa para profissionais da saúde, universitários e instituições que poderiam indicar o trabalho aos seus pacientes. Os bons resultados dos praticantes também ajudaram a atrair novos clientes. Os familiares acompanham o desenvolvimento do processo de recuperação. E isso daí é bastante motivador, inclusive serve como um meio de divulgação do trabalho desenvolvido pela equipe de ecoterapia. Ela está progredindo muito bem, o carinho das profissionais. Então, assim, eu acho que tudo isso é um conjunto para que ela melhore cada vez mais. Isso. Muito bem, Marcelo. Agora o objetivo é começar a divulgar o trabalho feito aqui para o público em geral, com distribuição de panfletos e a criação de um site. Nós estamos distribuindo os panfletos nos locais em que há um afluxo de pessoas significativa, de forma que a população, não só de Araçatuba como da região, tome conhecimento do serviço que nós estamos oferecendo no campo da ecoterapia. Depois de conquistar novos clientes, é preciso mantê-los na carteira da empresa. Nesta hora, a criatividade faz a diferença. O dono desta agência de turismo sabe disso desde quando abriu suas portas. Ele começou propondo uma viagem para que empresários calçadistas da região conhecessem feiras e eventos do setor no exterior. A primeira excursão foi tão bem sucedida que virou tradição. E aí a gente começou a ser solicitado. Olha, eu estou pensando no ano que vem fazer essa mesma coisa, levar o meu filho para conhecer, levar a minha mulher. E hoje a gente acabou virando meio que referência.
O empenho em fidelizar os clientes de diferentes maneiras acontece com todos os públicos, como, por exemplo, no caso dos turistas que vão para a Disney. Quando a gente volta em agosto, a gente reúne todo mundo que foi, todo mundo que quer ir o ano que vem, né? E gente que foi outros anos também, para trocar ideia, para trocar fotos, CD, enfim, conversar, se entrosar. E nesse momento a gente já lança o programa do próximo ano. A dedicação da empresa em conquistar e manter os clientes pode ser vista por gerações de passageiros. O nosso cliente número 1 continua sendo o nosso cliente até hoje. E é bem legal porque os filhos dele são os nossos clientes e os netos dele são nossos clientes também. Abdala, me ajuda uma coisa, duas situações diferentes aí, né? A clínica lá de ecoterapia e a agência de turismo, estratégias diferentes. Mas quando a gente sempre lembra de conquistar cliente, todo mundo fala da mídia, aí fala do custo, porque normalmente tem um custo envolvido por trás disso aí, é alto, é baixo, como é que é isso aí? Bem, veja bem, na verdade existe uma diferença de estratégia de negócio para negócio. Então não dá para você simplesmente adotar uma única receita para negócios que são diferentes entre si. Então o caso da ecoterapia e o caso da agência de turismos, evidentemente são estratégias que são aplicáveis de formas diferenciadas entre si. Outro ponto importante é que não se deve encarar todo o desembolso de dinheiro, né, para marketing como custo e como gasto, e sim como investimento, porque tem que ter um retorno. Por que é investimento? Porque é um dinheiro que ele sai pela janela e volta pela porta em forma de cliente, em forma de negócio. E outro ponto importante, você não deve jamais confundir marketing só com mídia. Porque mídia assusta, né, o pequeno empresário, porque achando que só tem que colocar o anúncio na TV, no jornal, no rádio. Tanto está provado, né, que podemos usufruir e utilizar de outras estratégias. Tá? Por exemplo, você manter um banco de dados, você manter um relacionamento constante com esse cliente, você fazer reuniões, você pedir indicações, tem outras coisas, né? Ficaríamos aqui a semana inteira falando de ferramentas. O importante é definir o foco de negócio, definir seu público e encontrar as maneiras mais viáveis de você acessar esse público. O Abdala já falou aqui a respeito do planejamento, do cliente em si. E eu pergunto, só isso daí? Está tudo em ordem? Está tudo bom? Ou tem algum complemento em cima dessa conquista e dessa manutenção? Um ponto importante que nós não podemos deixar não podemos esquecê-lo, é que não basta abrir a lojinha, abrir a portinha e achar que está tudo lindo, maravilhoso, só porque eu planejei. Né? É preciso que o empresário reconheça que o cliente não vem até ele. A não ser que você esteja num conjunto, num contexto de negócio, como, por exemplo, a nossa 25 de março. Já há uma grande mídia em cima, então os clientes vão até ele. Agora, se eu não estou num ambiente que tenha essa atração natural das pessoas, é preciso comunicar, é preciso arregaçar as mangas e sair. Mas tem soluções muito simples que ele pode, numa venda, na sua loja mesmo, perguntar quem é esse cliente, que tipo de produto que ele estava procurando que não encontrou na minha loja, e vai anotando para que ele tenha um registro disso e comece a saber que tipo de produto ele tem que ofertar para aquela clientela que está ao seu redor. Ele também precisa se relacionar. Existem as associações comerciais, existem feiras. As feiras são um grande canal para conquistar e abrir novos clientes. Então, ele precisa se tornar público, ele tem que se tornar conhecido. O Abdala, você falou a respeito de até a busca de um profissional, coisa que eu te perguntei, que sempre é importante acompanhar, que o empreendedor, o empresário deve conhecer o perfil, a localização, a quantidade de clientes. Mas eu pergunto, para o nosso empreendedor que está lá em casa agora, sentado, falando assim, mas eu preciso ampliar minha clientela, mas eu não tenho dinheiro, Abdala. O que você fala para ele? Olha, o primeiro passo, a primeira forma dele se divulgar, ele começa a fazer o boca a boca. O que é boca a boca? Isso aí não envolve dinheiro, quer dizer. Nada, envolve trabalho. Envolve trabalho, não envolve dinheiro. Mas, por exemplo, ele pode começar como? Estabelecer, relacionar nomes de pessoas físicas, gente, né, que ele conhece no âmbito familiar, vizinhança, os amigos, empresas que ele conheceu ao longo da trajetória profissional dele, monta um potencial cadastro de clientes, um cadastro de potenciais clientes. A partir daí começa a se divulgar. Eu costumo dizer aos clientes, um monte de gente e empresas tem que saber o que você está fazendo da tua vida, ou seja,
empresa. O que você está fazendo hoje, o que você vende, o que você comercializa, né? A partir daí, peça indicações, peça licença para ligar para aquela indicação e ver se você pode mencionar o nome de quem o indicou. E a partir daí, isso começa a se ramificar. Esse é o primeiro passo. Outra coisa, se você vende para pessoa jurídica, você tem aí sites aí pela internet que te dão listas de empresas do ramo que você quiser. Se eu quero vender, por exemplo, para bufês, eu posso ir num site de listas amarelas, eles me relacionam todos os bufês que anunciam lá na região. Eu já consegui dimensionar. Olha só, respondi então quem são, onde estão e quantos são. São as respostas fatais que eu preciso obter. O assunto é inesgotável, valia a pena a gente ficar aqui um tempão. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, Alessandro, muito obrigado. Abdala, muito obrigado. Voltaremos a esse importante assunto aqui no Negócio Soluções. Já estão convidados para falar mais um pouco sobre isso. E caso você tenha perdido alguma coisa, é hora de anotar, porque é agora o resumo dessa nossa conversa. Anote aí. Deve-se fazer um levantamento prévio por meio de pesquisas e análises de mercado para conhecer nossos clientes. Não se deve confundir marketing com mídia. Manter e ter sempre atualizado o seu banco de dados. É importante que o empresário saiba que o cliente não vem até ele. Vale a pena participar de feiras, associações e se tornar conhecido para fazer sua rede de relacionamento. Você pode conquistar clientes sem grandes investimentos. Use a criatividade. Para falar com os consultores do Sebrae São Paulo, basta mandar um e-mail para sebraenatv@sebraesp.com.br. Ou, se você não puder acessar a internet, ligue na central de atendimento. O telefone é o 0800 780202. O Negócios e Soluções volta depois do intervalo. Tchau. Agora eu vou mostrar para vocês uma reportagem bem interessante. Eu estava lendo uma dessas estatísticas do IBGE e vi que mais de 4,5 milhões de brasileiros moram sozinhos. Olha, para você isso pode não dizer nada, mas é uma informação muito valiosa para quem consegue enxergar boas oportunidades em qualquer situação. Veja só. Com as mudanças do mundo moderno, cada vez aumenta mais o número de brasileiros que moram sozinhos. São solteiros, descasados e viúvos que ganham em média 10 salários mínimos e têm um grande potencial de consumo. De olho no crescimento desse mercado, muitas empresas estão aproveitando para aumentar o seu leque de produtos e serviços. Essa loja de orgânicos começou a oferecer opções para o público solteiro há 2 anos, a pedido de alguns clientes. As verduras, legumes e frutas entregues em casa vinham em caixas muito grandes e muita coisa era desperdiçada. A solução foi diminuir o tamanho da entrega. No começo ele é muito pequeno, tanto que a caixa que a gente faz mais direcionada para esse público, que é a caixa pequena, quando a gente começou a gente tinha 2 pessoas que compravam a caixa pequena. Hoje a gente tem em média por semana umas 20 a 25. Esta agência de viagens também percebeu o aumento dos chamados consumidores singles. Hoje existem viagens e passeios criados e adequados exclusivamente para quem viaja sem acompanhante. Aqui, a maioria desses clientes tem entre 35 e 45 anos. Antes a gente baseava assim, sempre as viagens eram assim, tinham o preço dos quartos duplos e triplos. A gente não atendia muito, achava que ia ocupar muito espaço numa viagem em grupo só quartos singles. E aí a gente começou a reparar que a partir do momento que a gente divulgava muito o quarto single, né, a gente começou a ter maior procura. Esse público adulto, 90% é de pessoas solteiras. E no nosso link Sebrae também temos uma dica sobre esse assunto. Vamos ver? O mercado de single é formado por pessoas solteiras, pessoas descasadas e os viúvos.
Esse mercado já é bastante significativo nos grandes centros. Ele vai ter um conjunto de necessidades diferentes, especiais. O primeiro passo para quem pretende aproveitar oportunidades nesse setor é começar a pensar com a cabeça de um solteiro, de uma pessoa que vive sozinha. E começar a olhar para o produto ou serviço que oferece de maneira crítica para avaliar se de fato aquele produto está atendendo a essa necessidade, a esse público específico. Nós trabalhávamos num fundo de quintal, literalmente, uma empresa com 55 metros quadrados, um galpãozinho, e ali com 4 máquinas apenas. Quando nós começamos a sair do país, o primeiro país comprador do exterior foi a Argentina. Os argentinos são mais exigentes do que o povo brasileiro. Foi aí que, através de troca de informações, nós conseguimos, começando a avançar na tecnologia. Só que não foi assim de uma forma rápida. Isso foi muito lento, porque no Brasil não havia tecnologia para isso e havia restrição de importação de produtos. Foram 5 planos, desde o plano verão, plano Bresser, plano cruzado. Foram esses planos que, de fato, se por um lado foi ruim, por outro lado você aproveita a chance de crescimento. Então, em todos os planos, a Ataforma só cresceu, buscando alternativas e não apenas botando culpa no governo, né? Primeiro de tudo, vamos saber onde existe a possibilidade de sobressair em meio à dificuldade. Foi isso que nós fizemos. Levou aproximadamente uns 10 anos para que a gente pudesse depois pensar na vida das nossas famílias, dando um pouquinho mais de conforto. Até então foi muito investimento e pensando sempre em que a empresa deveria ter uma saúde financeira equilibrada, capaz de suportar até as crises que nós já estamos acostumados a ver no nosso país. O mundo é redondo e não tem canto para ninguém ficar encostado. César Tonheiro abriu a Ataforma em 1984 junto com a família. No início, faziam as formas para sorvete em um espaço de 55 metros quadrados. Mas a empresa foi crescendo, novos equipamentos foram chegando, novos pedidos, novo faturamento. Hoje, a Ataforma está instalada em um espaço de 1.500 metros, vende para todos os estados brasileiros e para mais de 40 países. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas você pode continuar tendo informações sobre gestão empresarial no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. O Negócios e Soluções fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá!